2 Coríntios capítulo 7, e tem muita coisa aqui. Essa parte aqui, ele vai falar pra gente sobre como ser corrigido, o coração, quando você está recebendo correção. E é importante, esse assunto é importante porque nós queremos crescer, né? Se nós somos cristãos no processo de santificação, se nós temos essa responsabilidade de estar crescendo, então nós temos que saber como lidar com as pessoas que vão nos corrigir, com as pessoas que vão falar o que tem que mudar. Aqui Paulo vai lidar com esse assunto para mostrar a importância de crescer, a importância de ver o que tem que mudar em nossas vidas, mas não só isso, ele vai mostrar também a importância de não ser orgulhoso com a forma que você está vivendo, né? E tem muita coisa prática para a gente aqui nesse capítulo que eu acredito que vai ser bom para a gente hoje. Vamos começar capítulo 7. Eu queria ler uma parte em Hebreus primeiro, antes de entrar nos nossos versículos, pensando sobre essa ideia de disciplina, de ser corrigido. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, eu quero ler de versículo 5 até versículo 11, que ele fala: vocês Desculpa, tô falando errado já. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, correção é algo de Deus, disciplina é algo que nós precisamos em nossas vidas. Como ele falou aqui, não é confortável no momento, mas nós sabemos que é importante para o nosso crescimento e para que nós podemos ser maduros. Então, e para mostrar também que nós somos filhos legítimos. Se nós somos filhos legítimos, nós precisamos dessa disciplina do nosso pai, né? E é a responsabilidade do nosso pai nos disciplinar, nos ensinar. Então, nós vamos ter a oportunidade de crescer na vida cristã, nós vamos ver coisas que nós não queremos ver em nossas vidas, porque nós precisamos crescer. Minha responsabilidade com meus filhos é para ensinar, para corrigir, para mostrar o caminho certo. Deus deu pais para os filhos para ensinar, para disciplinar, para não deixar continuar em seu pecado. Nós sabemos que nós nascemos com a natureza de pecado. Então a responsabilidade de um bom pai é ensinar para os seus filhos o caminho certo, para mostrar o que é errado e não deixar continuar nesse estilo de vida contra Deus. Então, da mesma forma, Deus tem essa responsabilidade com a gente de nos corrigir, e Ele vai colocar pessoas em nossas vidas para nos ajudar com isso. Infelizmente, a gente não gosta de receber isso das pessoas, né? Eu não gosto de ser corrigido.
É uma coisa que eu odeio, na verdade. Eu não gosto de ter ninguém falando para mim como eu preciso mudar minha vida. E às vezes, por causa do meu orgulho, eu não aceito, eu não recebo, mesmo sendo de Deus. Às vezes Deus pode usar até pessoas que eu não gosto para me ensinar coisas que Deus quer me ensinar. Então eu preciso tomar muito cuidado com essa ideia. Vamos ver. A gente vai começar em versículo 1. Na verdade, vamos ler o versículo 1, mas depois eu falo. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito aperfeiçoando. Desculpa. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então aqui a gente está lembrando o contexto de capítulo 6, quando ele fala sobre santidade no final do capítulo. Começando em 16, ele começa a lembrar as promessas que nós temos. Ele fala sobre essas coisas do Velho Testamento, né? Ele fala que, versículo 16 de capítulo 6. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Lembra que a gente fala que nós somos tabernáculo, né? Que nós somos a tenda, mas que nós somos o templo de Deus. E ele fala, pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando ele fala habitarei com eles, para a gente não é só com a gente, mas ele faz parte de nós, ele habita em nós, né? Nós somos o templo de Deus. E ele fala, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, eu os receberei. Então, nós somos parte com Deus, então nós temos que tomar cuidado para viver em santidade, viver separado da cultura do mundo, viver separado de pecado e viver para Deus, mesmo no mundo cheio de pecado. E ele fala, serei o seu pai e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, ele está falando no contexto aqui de capítulo 6 sobre santificação, sobre a obra de Deus de nos santificar, sobre a importância de viver separado, sabendo que Deus habita em nós, que nós somos o templo de Deus, e sabendo também que Ele é nosso Pai, que vai nos disciplinar, que vai nos mostrar o caminho, que nos ama, então nós podemos confiar no processo dele nas nossas vidas. Nesse contexto, nós falamos sobre 2 Coríntios capítulo 7, que agora nós falamos sobre a purificação, né? Ele fala, visto que temos essas promessas. Então, lembrando dessas promessas que ele falou no final de capítulo 6, nós queremos ser purificados. Nós não queremos nada que vai contaminar o corpo e o espírito. Existem coisas que a gente pode fazer nesse corpo, nesse templo que não vai deixar contaminado, vai contaminar o nosso corpo. A gente não vai viver purificados, santificados. Então a gente tem que pensar sobre a forma que a gente está vivendo nesse mundo para não contaminar o corpo e o espírito. Ele fala, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sabendo que Deus faz parte de nós, deve trazer um temor, um medo de que eu não quero deixar pecado fazer parte da minha vida. Eu quero viver separado para Deus, porque eu sei que Ele faz parte de mim. Eu sou filho de Deus e eu não quero nada que vai me tirar da santidade, da separação que Deus me chamou para ter. Sabemos que nós somos separados, sabemos que somos o templo de Deus, sabemos que somos filhos de Deus, então eu quero responder da forma certa. O que nós temos que tomar muito cuidado é que quantas vezes ele fala sobre legalismo também. Então nós temos esses dois lados. Eu não posso viver sendo legalista, que eu estou tão focado em regras que eu esqueço de Deus, que é possível. Existem pessoas que sua vida religiosa é
ir para a igreja, não faça isso, faz aquilo, você tem que ir nesses lugares, você não pode ir naqueles lugares, você tem que usar essa roupa, você tem que comer essas comidas, são regras. Sua vida cristã não é nada com Deus, é só regras. Isso pode tirar nosso relacionamento com Deus. Lembra que a gente falou em Gálatas sobre circuncismo, que ser circuncidado na carne, como eles estavam falando com a igreja lá, eles estavam cortando o seu relacionamento com Deus. Né? Lembra que a gente falou de falsa circuncisão, que tira seu relacionamento com Deus? Quando nós estamos focados em coisas religiosas, com legalismo, a gente pensa que fazendo essas boas obras, fazendo esses atos religiosos, eu sou aceito. Esse não é bíblico, não é a mensagem do Novo Testamento. No outro lado, a gente também não pode pensar em liberalidade, pensar em eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou aceito, eu não preciso fazer coisas religiosas para provar que eu sou filho de Deus. Também está errado. A gente não pode viver em pecado porque nós somos o templo de Deus. A gente precisa buscar santificação, santidade, separação do mundo. Se nós não somos separados, nós não estamos agindo como filhos. Isso também prova que existe um problema no meu relacionamento com Deus. Eu não posso ir para nenhum desses dois lados. Existe sim atos que eu preciso fazer, atos religiosos ou espirituais, talvez seja uma palavra melhor, atos de mostrar que eu estou buscando as coisas do Espírito, que é, a gente sabe que Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é buscar as coisas que vêm de Deus, que o Espírito vai produzir em nossas vidas, e nós temos que buscar essas coisas. A gente precisa ir atrás dessas coisas. E viver separado das coisas do mundo. O mundo tem uma cultura também. E talvez a gente pode ir lá em Gálatas, porque eu acho que vale a pena. Não tinha pensado em falar sobre isso, mas... Gálatas capítulo 5, ele fala, começando no versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então a gente não tem a lei, a gente não pode voltar para legalismo para produzir obras suficientes para ser aceito por Deus, não existe isso. Então estamos debaixo da liberdade que nós temos no Espírito, estamos debaixo da graça, somos aceitos por causa da obra de Jesus e não as nossas obras, mas ao mesmo tempo, se estamos no Espírito, o Espírito vai produzir coisas espirituais, que é o que ele fala aqui. Então, se estamos no Espírito, nós não vamos obedecer os desejos da carne, mas nós vamos produzir o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? Ele fala no versículo 19, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, não sei essa palavra, de dividir, né? Facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se estamos praticando essas coisas, a gente não vai receber o reino de Deus, porque é uma prova que a gente está vivendo na carne e não no Espírito. Não porque se a gente faz isso, a gente vai ser expulso. A gente não pode pensar que a gente faz parte e quando a gente faz parte, a gente vai ser expulso por fazer algo errado. Essas coisas mostram que a gente está
buscando as coisas carnais, que não é do Espírito. Então, não existe essa vida espiritual. É uma prova que nós não somos filhos legítimos. Mas o fruto do Espírito, se estamos buscando as coisas espirituais, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se estamos no Espírito, se nós temos Deus, nós somos o templo de Deus, Ele habita em nós, temos que produzir o fruto do Espírito. Se nós estamos levados o tempo todo a obedecer os desejos da carne, é porque nós somos carnais e não estamos debaixo do poder do Espírito. Então, a gente precisa ver o que nós estamos obedecendo. Não em legalismo, produzindo obras que é para provar que eu sou salvo, ou para ser mais aceito porque eu faço. Não é isso, mas estando no Espírito, o Espírito vai produzir as obras de Deus. Estando na carne, minha carne vai produzir as obras da carne. Então, eu preciso olhar para as coisas para ver onde eu estou no meu relacionamento com Deus. Estou produzindo o fruto do Espírito ou as obras da carne? Então, é isso que a gente fala quando a gente fala sobre, em 2 Coríntios, sobre santidade. A gente não pode estar em legalismo e a gente não pode estar em pecado nas obras da carne. A gente tem que aperfeiçoar santidade no temor de Deus, com esse equilíbrio. Amém? Versículo 1. 15 minutos para falar sobre o versículo 1. Versículo 2. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Então, Paulo está falando sobre correção aqui nesse capítulo. Ele está falando sobre como receber correção. Ele vai falar mais sobre isso aqui mais para frente, para preparar isso, preparando esse ensino sobre como receber correção, como ser corrigido da forma certa. Ele começa com essa ideia que é bem interessante. Ele tinha falado da importância de santidade. Nós temos que buscar santidade, nós temos que buscar as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Legal. Agora, preparando, se nós temos que buscar santidade, para buscar santidade a gente tem que saber ser corrigido. E correção vai contra a nossa carne, né? Ninguém gosta de ser corrigido. A sua carne não gosta. Eu não sei como falar mais forte. É completamente contra nossa carne ser corrigido. A gente não quer ser corrigido, porque a gente quer provar que nós somos bons, a gente quer... Nosso orgulho fala que eu sou melhor que você, então você não tem direito de me corrigir. E quando alguém vai nos corrigir, o sentimento de ser corrigido é que essa pessoa é acima e eu vou precisar me colocar debaixo dessa pessoa. E isso não é fácil para minha carne. Então, quando alguém vai me corrigir, minha carne quer responder e falar que você está errado, você está me julgando, isso não é de Deus, e eu quero pensar em todas as desculpas para não aceitar o que a pessoa falou. Essa é a minha carne. O que eu preciso fazer é pensar sobre a pessoa primeiro, que é o que ele falou, que é interessante, preparando esse ensino sobre correção, sobre como ser corrigido. Ele começa mostrando que ele, Paulo, que vai corrigir, ou que já corrigiu, na verdade, ele é confiável. Ele é digno da nossa confiança. É interessante isso. Conceda-nos lugar no coração de vocês. Então ele está falando, vocês precisam abrir o seu coração para nós, porque nós temos direito a corrigir. Por quê? Porque ele fala, a ninguém prejudicamos, então a gente não está dando oportunidade a arruinar seu relacionamento com Deus, nós não estamos atrapalhando ninguém, nós estamos só ajudando. A ninguém causamos dano com o nosso ensino, com a correção, com as coisas que a gente faz com vocês.
não estamos impedindo vocês de ter relacionamento com Deus, não estamos causando dano no seu relacionamento com Deus ou com as pessoas. A gente não está fazendo mal para você. É importante isso. A ninguém exploramos. Não estamos vendo vocês como oportunidade para nossa carne, que é uma coisa que os falsos apóstolos muitas vezes fazem. Eu vejo a igreja como uma oportunidade de receber dinheiro, ou de ter autoridade, de ter poder, de poder mandar nessas pessoas. E muitos líderes da igreja usam as pessoas para poder mandar, para poder manipular, para poder receber autoridade, e isso para eles é bom porque eles vão ser mais exaltados, os líderes vão ter poder na vida dessas outras pessoas, e alguns líderes que são carnais vão viver dessa forma com os membros da igreja. Paulo começa essa parte sobre correção falando que ele é confiável. Se você vai receber correção de alguém, em primeiro lugar, você pode ser corrigido até por pessoas más. Você precisa refletir sobre o que está sendo falado. Mas se você vai corrigir alguém, você precisa buscar em seu coração se essa pessoa, ou se eu estou fazendo com o coração certo. Eu não quero nada dessa pessoa. Eu não estou fazendo isso para atrapalhar o processo dessa pessoa. Eu não estou fazendo errado com essa pessoa. Eu não quero nada. Eu estou fazendo porque eu amo. Quando nós recebemos correção e quando nós temos que corrigir, nós temos que pensar nisso. A Bíblia fala que nós temos que submeter à autoridade. Hebreus 13 fala sobre isso. Mas 1 Pedro capítulo 2, ele também fala que a gente tem que tomar cuidado com falsos profetas. Aqui em 2 Coríntios ele está falando sobre os falsos apóstolos. Existem pessoas que chegam com uma mensagem diferente, querendo alguma coisa da igreja. Isso acontecia com os líderes religiosos no tempo de Jesus, que Jesus teve que entrar no templo e expulsar os líderes por causa da forma que eles estavam representando Deus. Então existe isso, é nossa realidade. Nós vivemos num mundo caído, com pecado, e nossa realidade é que existem pessoas que querem usar a igreja para receber alguma coisa carnal. É a nossa realidade. Então, quando alguém está corrigindo, quando alguém quer mostrar autoridade sobre sua vida, é bom você olhar para essa pessoa e ver o que é que essa pessoa quer. Por que que essa pessoa está fazendo isso? Está querendo me explorar? Está querendo alguma coisa de mim? Vai causar dano para o meu relacionamento com Deus? Está me prejudicando de alguma forma? Eu posso pensar sobre essas coisas, porque eu não posso dar direito para qualquer pessoa entrar na minha vida e me falar o que eu preciso fazer e não posso fazer. Eu simplesmente não posso fazer isso com todo mundo. Então eu posso olhar para a vida da pessoa para ver se é digno de confiança. É isso que Paulo fala aqui no início, quando ele vai corrigir. Versículo 3. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Então a gente pode ver aqui também que Paulo está falando o que ele está falando de um coração de amor, de gratidão, de orgulho pelas pessoas que ele tem relacionamento. Ele tem confiança em essa igreja, ele tem orgulho dessa igreja, ele está encorajado com essa igreja, ele tem alegria nas tribulações, sabendo que Deus está fazendo uma obra nessa igreja. Então, é legal ver o coração de Paulo em relação à igreja. Ele não é essa pessoa que está sempre bravo, sempre condenando. Existem igrejas assim também, que o pastor está sempre frustrado com a igreja, o pastor nunca está satisfeito com o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu estava falando com um amigo ontem, um outro missionário, e ele estava falando sobre um pastor que ele conhece que estava com dificuldade na igreja, e as pessoas, ele estava falando, essas pessoas
nunca crescem. E ele perguntou quanto tempo eles estão na igreja, quanto tempo eles estão com Jesus, qual é o passado deles. E ele falou, essas pessoas têm pouco tempo com Jesus, eles têm pouco tempo no Evangelho e olha o passado deles, eles não estão preparados para isso. Esse meu amigo, ele era missionário em Fortaleza, Alex, se vocês conhecem Alex de Fortaleza, ele lidou com pessoas difíceis lá, ele sabe o processo. Você não vai ver uma vida transformada em um dia. A gente sabe que existe o processo, a gente tem paciência, mas quando você ama, você não vai ficar condenando. Existe um momento de corrigir, existe um momento de falar, isso aqui que você está fazendo é errado, não é aceitável e a gente precisa mudar isso. Mas também a gente não pode ficar com esse coração de condenação toda vez que a gente fala com as pessoas. Existem momentos, mas eu preciso procurar o crescimento como pai. Se eu, como pai, eu só vejo as coisas ruins nos meus filhos, eu não vou ter base de amor para poder investir na vida dos meus filhos. Eu preciso corrigir, mas eu preciso também demonstrar amor, eu preciso encorajar, eu preciso ver o que fazem bem, eu preciso ver o que fazem de errado, eu preciso ajudar no crescimento. Se eu só falo as coisas ruins, meus filhos vão parar de me ouvir, porque eles vão pensar que eu só vejo isso. Mas eu preciso encorajar as coisas boas e disciplinar as coisas erradas. Então ele fala aqui em versículos 3 e 4, existe esse base de amor. Tudo que eu faço com um coração de amor por vocês. Eu não estou escrevendo para condenar. Ele fala, vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Ele está falando, se vocês estão bem, eu estou bem. Se vocês estão morrendo, eu estou morrendo com vocês. Nós temos um coração unido. Eu posso morrer com vocês, eu posso viver com vocês, mas eu não quero ficar separado, julgando vocês. Vocês são errados, vocês fazem isso, vocês são sempre assim e sempre condenando. Quando se vocês vão morrer, eu também vou morrer com vocês, porque vocês fazem parte do meu coração. Mas se vocês têm vida, eu vou viver com vocês, porque eu tenho orgulho da vida de vocês. Então, existe base de amor. É importante ver o coração de Paulo com a igreja. E quando a gente vai corrigir, nós precisamos ter base de amor. Se você não tem relacionamento com a pessoa, é muito difícil corrigir alguém. E eu acho que é errado. É errado você não ter base de relacionamento e querer já chegar condenando e corrigindo. Você tem que ter base de relacionamento para poder fazer isso. E eu acho que você tem que... Se você está vendo algo errado, começa a orar, começa a criar um relacionamento para depois poder corrigir. Não chega já corrigindo. Paulo fala sobre essa base de relacionamento que ele tem. Versículo 5. Pois quando chegamos a Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Então, por fora tem conflito, por dentro do nosso coração, temos temores, temos medos, estamos aflitos. Deus, porém, consola os abatidos, consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então, Paulo fala sobre esse tempo que ele foi para Macedônia, ele tinha uma porta aberta, ele teve a oportunidade ministrar, mas ele não tinha paz, ele não conseguia pensar em outra coisa. Lembra que ele falou sobre isso, acho que foi capítulo 2, né? Que ele falou sobre essa porta aberta que ele teve. Eu não lembro o capítulo que ele falou, mas eu lembro que ele tinha falado sobre isso, mas eu não conseguia pensar em outra coisa, porque ele estava pensando sobre essa igreja. Vocês lembram, né? Vocês podem achar depois.
É... Eu acho que foi capítulo 1. Não sei. Vamos focar em nosso estudo. Mas ele tinha falado sobre isso, vocês lembram que ele tinha uma porta aberta, mas não tinha paz. E aqui ele fala que quando ele foi para Macedônia, ele quando ele foi para Macedônia, ele não conseguia ter descanso porque ele sabia da dificuldade que a igreja ia ter em receber essa carta dura que ele mandou. Então ele ficou pensando nisso. Ele estava com oportunidade, mas não conseguia focar por causa da forma que ele não sabia como eles iam receber a carta que ele escreveu para encorajar eles, para exortar eles do pecado que estavam cometendo naquele tempo. Então, por causa disso, ele não teve descanso, ele fala, ele foi atribulado, né? Ele estava com medo. Deus consolou o coração dele, mas como que Deus consolou? Com o Tito, quando Tito chegou. Com a chegada de Tito, ele foi consolado, porque Tito falou para eles que estavam com saudade, estavam tristes com a tribulação, o sofrimento que eles estavam enfrentando, e que estavam preocupados com eles. E Paulo ficou muito feliz porque ele pensou: essas coisas difíceis que estou escrevendo, vocês podem receber da forma errada e não mudar, e isso pode arruinar nosso relacionamento. Se vocês não recebem bem, isso pode acabar com o nosso relacionamento. E eu não quero ver isso acontecer. Então ele estava com medo, ele estava triste, mas isso mostra o coração, que se alguém tem alegria em corrigir, se alguém tem alegria em condenar alguém, existe um problema. Paulo corrigiu porque teve que corrigir. Mas quando ele fez isso, isso não trouxe alegria de ter que corrigir. Isso não foi algo fácil para ele, não foi algo bom para ele. Foi um sacrifício para ele. Ele teve que corrigir porque ele tem responsabilidade com a igreja, mas não foi o desejo dele. Ele fez por causa da responsabilidade. E depois de mandar a carta, ele estava com medo, como eles iam receber, ele estava triste, ele não sabia, não tinha paz. Mas quando Tito veio e deu essas boas notícias, ele teve alegria de novo, em saber que o relacionamento ainda existe. Se alguém vai corrigir, tem que ter esse coração. Se alguém vai corrigir, nós temos que ter certeza que essa pessoa quer o meu melhor. Essa pessoa está falando essas coisas porque quer me ajudar. Você sabe que quando tem pessoas que você tem certeza que te amam, que eu tenho algumas pessoas, poucas pessoas na minha vida que quando falam comigo, se é para corrigir, no momento que fala eu já sei. Se essa pessoa está falando, eu preciso prestar atenção. Tem outras pessoas que eu sei que sempre quando eu falo com essa pessoa, vai me corrigir de algo sem pensar sobre minha vida. Eu tenho algumas pessoas, eu nem gosto de estar perto dessas pessoas porque eu sei que quando eu estou perto, essa pessoa vai me corrigir. Só porque quer me colocar para baixo. Só porque não gosta de alguma coisa. Eu não sei se é... Muitas vezes as pessoas que gostam de corrigir é porque eles têm seus próprios problemas, eles sentem condenados, então eles querem trazer outras pessoas para essa condenação, porque eles não sentem dignos, eles querem colocar todas as outras pessoas para baixo. Eu conheço muitas pessoas que são assim, e eles sempre ficam falando contra todo mundo, porque eles não são satisfeitos com sua própria vida, e por causa disso ficam colocando todo mundo para baixo. Quando eu chego perto dessas pessoas, eu sei como vai ser, eu sei que quando eu tô perto dessa pessoa, essa pessoa vai falar alguma coisa contra a minha vida, e tudo bem. Mas eu não preciso levar pro coração, eu posso refletir sobre e ver se tem alguma coisa de verdade, mas provavelmente não. Provavelmente é só porque essa pessoa não tá feliz com sua própria vida. Existem outras pessoas que eu conheço bem, eu sei que
sei que tem amor por minha vida, eu sei que eles querem me ver bem, eu sei que eles vão falar o que eu preciso ouvir. Às vezes para encorajar e às vezes para corrigir. E se falam, eu preciso prestar atenção, porque existe esse relacionamento, existe essa confiança. Nós precisamos ter base de relacionamento e ter confiança no amor antes de corrigir. A mesma coisa, meu filho precisa ter confiança que eu amo. Se não tem confiança no amor, não vai querer mudar com disciplina. E no meu relacionamento com as pessoas é a mesma coisa. Eu preciso ter base de relacionamento antes de tentar corrigir todo mundo. Então Paulo fala sobre esse relacionamento. Ele fala que quando ele tinha medo de ter que corrigir, mas ele ficou feliz no relacionamento porque o mais importante com ele é o relacionamento, mas ele precisa falar o que tem que ser falado. Versículo 8, vamos continuar, a gente está demorando. Versículo 8, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Paulo fala sobre a carta que ele mandou que causou tristeza e ele falou, não me arrependo porque eu precisava fazer isso. Vocês precisavam dessa tristeza por um tempo. Lembra nas bem-aventuranças, Jesus fala sobre o que eu acredito que ele está falando sobre o discípulo, está falando com os discípulos, as coisas que nós precisamos saber para viver como discípulos. Em Mateus capítulo 5, ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram. Lembra que para crescimento acontecer, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos confessar quem nós somos e precisamos ter um coração quebrantado. Se nós não temos essa tristeza, nós nunca vamos mudar. Alguém falou que você nunca vai mudar até que a dor de mudar é menos do que a dor de ficar igual. É isso, né? A dor de mudar é menos do que a dor de continuar igual. A dor de continuar igual é tão grande que eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar. Porque é sempre difícil mudar. Qualquer coisa em nossas vidas, mudar é difícil. Então eu preciso ter uma tristeza maior em continuar igual. É isso que Paulo está falando. Eu estou feliz porque vocês ficaram tristes. Porque essa tristeza levou ao arrependimento, que é o que era necessário. É isso que Jesus está falando em Mateus 5 também. Bem-aventurados os que choram, porque quando você está triste, você pode mudar. E a tristeza levou eles à humildade, e humildade levou eles a desejar a justiça de Deus, ter fome e sede de justiça, e isso levou eles à misericórdia e pureza, né? Tudo que ele fala lá em Mateus 5. Quando nós temos uma tristeza, isso é bom porque estamos no lugar certo para ter transformação. Se nós não temos tristeza, se alguém fala que você está fazendo algo errado, você não sente nada, existe um problema no seu coração. Porque eu preciso ver que quando eu sou exortado, principalmente por alguém que me ama, isso traz tristeza, mas não tristeza como o mundo que produz a morte. O que ele está falando? Olhe comigo em Hebreus capítulo 12.
Hebreus 12, 16 e 17. 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aqui, Esaú mostrou o que estava no coração quando ele vendeu a sua herança, o seu direito, né, de primeiro filho. Ele vendeu porque ele estava com fome. Ele falou, eu vou morrer, eu estou com fome, você tem que me ajudar. Falou para o seu irmão que ele precisava dessa comida, porque senão ele não ia sobreviver. E ele vendeu algo espiritual, ele vendeu algo eterno, ele vendeu aquilo que é de Deus, porque ele queria algo da carne naquele momento. É a imagem de pecado. Eu prefiro ter o que minha carne quer nesse momento, porque é mais importante do que as promessas eternas de Deus. É isso que a gente fala quando a gente está em pecado, né? Os meus desejos carnais são mais importantes. E depois ele voltou e ele buscou com lágrimas, mas não tinha arrependimento. Ele estava triste porque ele perdeu algo, mas não estava com arrependimento de mudar seu coração. Essa é a tristeza do mundo. Ele está triste, ele está chorando, mas não existe arrependimento. Não existe mudança. Arrependimento, a palavra arrependimento significa mudar direção. Eu estou indo num caminho e eu mudei de direção. Eu estou indo no outro caminho agora. Essa é a ideia de arrependimento. Tristeza tem que produzir arrependimento. Se tristeza é só tristeza, você está triste porque alguém te exortou, porque alguém viu que você não é tão bom como você queria mostrar. Essa tristeza é a tristeza do mundo. É a tristeza porque você é orgulhoso. É uma tristeza que não produz nada, porque é só tristeza. A tristeza que produz arrependimento é bom, porque eu vi que eu estou errado e a tristeza fez com que eu falei, você está certo. Eu preciso mudar. E isso traz arrependimento, traz mudança. Esse tipo de arrependimento ou de tristeza é bom porque é um arrependimento, é uma tristeza que produz mudança. É isso que nós precisamos. Então existe essa tristeza do mundo que produz morte, porque eu fico triste. Eu tenho oportunidade, quando eu estou triste, eu tenho oportunidade mudar a direção, mas ao invés de mudar, endureci ainda mais meu coração. Continuei na mesma direção, mesmo que eu vi que eu preciso mudar. Isso traz morte, porque você só vai endurecer ainda mais o seu coração, que é o que Esaú fez naquele tempo. É o que a gente faz quando a gente não tem a tristeza que traz arrependimento. É a mesma coisa Caim e Abel em Gênesis. Lembra que eles estavam dando ofertas a Deus e só um foi aceitável e um irmão fez o sacrifício que foi aceitável e foi aceito, e o outro fez o sacrifício e Deus falou, não é isso, e ele falou, não gosto disso. Teve a tristeza do coração, mas ao invés de mudar e fazer o que é aceitável, ele endureceu o coração e foi e matou seu próprio irmão. Ele matou o irmão ao invés de mudar seu coração. Quando nós temos a tristeza do mundo, isso produz morte. Quando nós temos a tristeza segundo Deus, isso vai produzir vida,
e transformação. É isso que nós temos que fazer quando nós percebemos que a gente está fazendo algo errado e quando estamos sendo corrigidos. Se existe realmente algo errado, tristeza é bom, mas a tristeza tem que produzir arrependimento e mudança. Se não produz mudança, só vai endurecer ainda mais o meu coração. Versículo 11. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então ele está falando sobre a tristeza segundo Deus, essa tristeza que produziu arrependimento, fez com que eles mudaram nessas coisas. Eles tiveram algo no coração que foi verdadeiro, que foi bom por causa da tristeza, né? Dedicação, eles foram dedicados à mudança. Eu não posso continuar assim, eu preciso me dedicar a algo diferente. Eu preciso ter temor, eu preciso ter indignação com o pecado que existe. Eu preciso buscar a justiça de Deus e eu não posso continuar meu pecado. Eu percebi que estou errado, eu fiquei triste com isso e eu preciso agora buscar algo diferente. A gente precisa ser humilde quando nós percebemos o pecado que existe em nós. Ser humilde é uma das coisas mais difíceis pra gente, mas a gente precisa ter isso para poder deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu tenho aqui a história de Judá, eu não quero falar muito sobre isso. Vocês podem ler a história em capítulo 44 de Gênesis, e depois capítulo 49, quando ele recebe a bênção. É interessante que José ele foi tratado diferente, ele foi o preferido do seu pai. Os outros irmãos ficam com inveja, com ciúmes, eles querem matar José, todos decidiram matar ele, mas Judá era um homem que ele tinha feito errado. Eu não queria falar muito sobre isso. Ele tinha feito errado na sua vida, mas mesmo que ele era um homem que queria matar seu irmão, ele queria mentir para o seu pai, ele ficou com a culpa disso, depois ele mudou e ele foi o irmão que Deus escolheu usar para trazer o Messias. Lá em capítulo 38, Judá pecou. Você pode ler a história, não quero falar muito sobre isso, mas ele tinha pecado na vida dele. Os outros irmãos também tinham. Eles queriam fazer essas coisas erradas, eles fizeram essas coisas erradas. Passou todo esse tempo, mas é interessante que Judá, depois em Gênesis 44, ele mudou, ele mostrou algo diferente, ele mostrou arrependimento. E em Gênesis 44, versículo 30, ele fala com seu pai, ele fala que ele vai ser a prova, ele vai ser a pessoa que vai viver diferente agora, e ele provou isso sendo o sacrifício. Eu vou ler aqui Gênesis 44, versículo 30. Agora, pois, se eu voltar teu servo a meu pai sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá.
Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem. Permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Antes ele queria matar seu irmão, porque ele estava com ciúmes, ele queria pensar nele mesmo. Agora ele quer ser o sacrifício para abençoar o pai, para não deixar o pai dele sofrer mais. E é por causa disso que José viu uma mudança na vida dele, e ele, com arrependimento, com a mudança, percebendo o que ele tinha feito antes, vivendo diferente agora, ele abriu o caminho para todos voltarem e serem aceitos. E em capítulo 49, ele recebeu essa promessa de ser o filho escolhido para trazer o Messias, mesmo sendo o quarto filho da família, não era o primeiro. E por causa do arrependimento, por causa da mudança na vida dele, ele tinha feito errado, a gente vai fazer errado. Mas quando ele percebeu que ele estava errado, quando ele viu o que ele tinha produzido na vida dele, ele teve arrependimento que trouxe uma mudança. E é isso que nós precisamos buscar. Vamos voltar agora a 2 Coríntios, a gente vai terminar essa última parte para terminar nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 12 até o final. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então agora no final ele quer encorajar essa igreja. É importante, depois de corrigir, é importante quando ver mudança, encorajar. Então Paulo falou: eu escrevi essa carta, foi difícil, mas vocês receberam com o coração certo, vocês lembraram do nosso relacionamento, vocês mudaram, vocês encorajaram Tito, ele voltou encorajado, ele voltou empolgado com o relacionamento. Isso nos empolgou porque a gente viu o cuidado que vocês tiveram por ele e por nós, porque vocês receberam bem. Então, o que Paulo está fazendo aqui no final, ele viu a mudança e ele encorajou a mudança. Muitas vezes a gente pode fazer isso com os outros e as pessoas podem fazer isso com a gente. No momento de exortar, você não tem problema de falar, mas depois você não quer encorajar depois de ver uma mudança. Um bom pai, igual um bom pastor, ele vai falar as palavras difíceis quando ele tem que falar, mas ao mesmo tempo, quando ele vê alguma coisa boa, ele vai encorajar isso. Eu vi que você mudou e eu estou feliz porque você está vivendo diferente. Você tem que ser humilde para fazer isso. O orgulhoso, ele vai sempre condenar e nunca vai encorajar. Quem é humilde vai exortar no momento certo, mas ele também vai encorajar depois de ver a mudança. Então nós queremos aprender com Paulo aqui, se o relacionamento e a transformação é o mais importante, eu vou falar o que tem que ser falado, mesmo se vai causar tristeza, mas depois eu vou encorajar, eu vou mostrar
que esse relacionamento não mudou. Você fez errado, eu tive que ser duro, mas agora eu vi que vocês estão vivendo diferente, eu quero encorajar isso. E o bom pastor precisa entender essa parte também. Então, Paulo, lidando com os problemas na igreja, ele mostrou seu relacionamento, ele exortou, viu a mudança e encorajou novamente. É isso que nós precisamos fazer se nós vamos ter essa responsabilidade de exortar alguém, de corrigir alguém. Nós temos que fazer com o coração certo, como Paulo fez. Eu fico muito encorajado aqui em 2 Coríntios, que nós aprendemos tanto sobre o que é pastorear pessoas. E Paulo deu um bom exemplo para a gente. Então, vamos seguir o exemplo de Paulo, aprender como ele fez para a gente fazer da mesma forma. Amém? Isso foi 2 Coríntios capítulo 7. Deus abençoe.